Коли все ж таки напад відбувся, то саме першої хвилин, коли я почув вибухи, то для мене, то я родом з Донецька, і для мене це було як, я вже перший раз стік від війни, і в мене таке враження, що навіть якщо я в Австралію переїду, то мене там все одно русські коли-небудь до цього місця дійдуть. Olá, sejam bem-vindos à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso, onde damos a conhecer o que de inovador e mais distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. E este som que acabamos de ouvir a abrir este episódio é uma declaração de um militar ucraniano em que ele diz que, assim que ouviu as explosões motivadas pela invasão russa, que começou em fevereiro de 2022, sentiu que mesmo que fugisse para a Austrália, os russos iriam atrás dele. Obrigada pela tradução, Pedro, era útil. O som foi-nos trazido pelo Ricardo Mendes, que é presidente, fundador e um dos maiores acionistas da TechEver, uma empresa portuguesa que se tem destacado a nível mundial na produção de drones. E drones, toda a gente sabe o que são, até porque há muitos recreativos para tirar fotografias, para diversão, mas aqui falaremos de modelos bastante mais desenvolvidos que se assemelham a pequenos aviões, conhecidos também como aeronaves não tripuladas. É verdade, Elizabeth, na TechEver também lhes chamam computadores com asas e a empresa é mesmo o maior produtor de drones a nível europeu. E tem fornecido muitos à Ucrânia, não é? Para missões de vigilância. A TechEver esteve no lugar certo à hora certa, Pedro, não é? Sim, infelizmente é o mundo em que vivemos e, como se costuma dizer, mais vale prevenir do que remediar. E a TechEver, naturalmente, está bem posicionada para ser um ator relevante nesta nova ordem mundial, ou desordem, melhor dizendo. Mas para nos falar destas inovações, vamos então dar a palavra ao Ricardo Mendes. Um bom entendedor conhece o velho ditado: quanto mais alto se sobe, maior é a nossa visão sobre o assunto. E quando o assunto é salvar vidas no mar, subir a uma torre de vigia não chega. Usar drones é mais inteligente. Foi o que entendeu a empresa convidada deste podcast, criadora de aeronaves não tripuladas com recurso à inteligência artificial, que já participam em missões de busca e salvamento, vigilância marítima e muito mais. Chama-se a isto pensar mais alto. Se também quiser que a sua empresa levante voo, fale com nós empresas e seja atendido e entendido por um gestor dedicado ao seu negócio. Ricardo, bom dia. Muito bom dia. Muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso desafio e estar aqui na Liga dos Inovadores. É um prazer. Muito obrigado. Ricardo, olha, que som foi este que nos trouxe e com o qual iniciamos aqui o nosso programa? Este som faz parte de um pequeno vídeo que nós recolhemos da operação dos nossos sistemas na Ucrânia. Portanto, nós estamos envolvidos na guerra da Ucrânia já praticamente desde o seu início. Trabalhamos muito proximamente com bastantes equipas em várias áreas, na área de intelligence, por exemplo, e de facto criamos uma relação de grande proximidade com as pessoas. Para nós não são mais uma pessoa, são um conjunto de pessoas muito bem definidas e que infelizmente algumas delas morrem pelo caminho. E este vídeo foi um vídeo que tivemos a oportunidade de fazer há relativamente pouco tempo, no fundo a fazer um balanço daquilo que tem sido a operação dos nossos sistemas AR3, neste caso, na guerra da Ucrânia, a forma como têm sido empregos e a utilidade que têm e no fundo fazem missões que mais nenhum sistema faz. Nós temos atualmente 2 tipos de drones a para lá e uns sobre terra, que são o AR3, em missões de muito longo alcance, várias centenas de quilómetros por vezes, e outros sobre o mar, no Mar Negro. Os nossos sistemas AR5 fazem vigilância do Mar Negro. Neste caso, era uma das equipas que faz a operação dos nossos sistemas AR3. Portanto, a guerra da Ucrânia marca a vossa história, a vossa atividade. Sim, nós estamos muito envolvidos nos últimos 3 anos. Portanto, a TechEver é uma empresa que tem já muitos anos. Nós estamos envolvidos na área da autonomia, dos sistemas aéreos autónomos, desde 2008, mais ou menos. 2007, 2008, 2009 foi quando arrancámos. Os primeiros serviços para o mercado do ponto de vista comercial e já com algum volume foram a partir de 2017, 2018 e temos vindo a crescer exponencialmente desde aí. De facto, do ponto de vista de defesa e de estar envolvidos numa guerra, nunca tínhamos estado, um conflito aberto, nunca tínhamos estado até 2022, portanto, com o arranque da guerra na Ucrânia. Portanto, existe uma proximidade muito grande, eu diria que até do ponto de vista emocional, para além de
trabalho e todas as coisas práticas do dia a dia, mas existe um envolvimento muito grande com esta missão e com este grande desafio que este povo tem pela frente. E, portanto, para nós é algo muito importante, muito central à nossa atividade, independentemente quase do trabalho. Ricardo, a TechEver foi fundada em 2001. Sim. Que inovações é que trouxe a vossa empresa? 2001 já foi há muito tempo, não é? Nós éramos um conjunto de ex-colegas de engenharia informática, do técnico. Todos éramos de engenharia informática e a TechEver já passou por muitas vidas do ponto de vista daquilo que oferece ao mercado, dos produtos que tem, das inovações que traz, mas há alguns temas que são muito centrais e que se mantêm. Nós, quando nos juntámos, foi para trabalhar na confluência de várias áreas tecnológicas, porque achávamos que o mundo ia nesse sentido. A área das comunicações móveis, dos sistemas embebidos e da inteligência artificial. E, portanto, os primeiros anos da empresa foram muito focados em software, que era o que nós sabíamos fazer, e a trabalhar para diversas empresas, para clientes, sobretudo em Portugal. Depois começámos a trabalhar fora de Portugal também, para além de algumas agências, como a Agência Espacial Europeia e por aí fora de Portugal, obviamente, mas sempre a trabalhar na junção destas várias coisas. Fizemos, por exemplo, alguns dos primeiros sistemas de mobile banking, ou de gestão de grandes forças de trabalho, utilizando dispositivos móveis. Fizemos muitos sistemas. Os primeiros sistemas de gestão clínica utilizando mobilidade para grandes grupos hospitalares. Fizemos muita coisa e trouxemos sempre grandes inovações aí. Lembro-me de vários projetos. Agora vieram uma ideia para aí de 10, mas um que me lembrei agora e que toca a todas as pessoas que vivem em Lisboa. Nós trabalhámos com a ML na montagem de 2 dos principais sistemas que hoje em dia nós usamos. Hoje em dia já não somos nós que os fazemos, nem mantemos, já foi há uns anos, mas fomos nós que concebemos o sistema do ePark para fazer o estacionamento e a app e aquilo ser centrado no mapa. Na altura foi uma grande inovação e depois foi muito utilizado este tipo de conceito pelo mundo fora. E o das giras, as bicicletas. Eu lembro perfeitamente de termos a ter uma discussão com o na altura presidente da EML e depois com a Variação e com a Câmara de Lisboa, dizer, mas não vai haver um sítio para pôr moedas nem cartões de crédito? Não, isto vai ser só com uma app. E convencer as pessoas disso não foi uma coisa fácil. Na altura foi uma coisa extremamente inovadora. Hoje é óbvia, não é? Hoje é óbvio, está a precisar de uma revisão, não é? Sim, eu diria que sim. Enquanto utilizador. Portanto, sim. Houve muitos projetos. Nós depois lançámos na área dos sistemas autónomos, do espaço e por aí fora, e temos vindo a trazer grandes inovações a nível mundial. Por exemplo, na área do espaço, que é uma área pela qual a TechEver é menos conhecida, nós fazemos algo que somos praticamente únicos no mundo a fazer, que é networking entre satélites. Portanto, pomos satélites a falar uns com os outros e temos várias missões espaciais em que o link entre os satélites é feito por nós. É uma coisa que as pessoas pouco conhecem, mas somos somos o principal fabricante europeu e um dos principais no mundo. E na área dos drones acho que temos feito um caminho. Hoje em dia somos a maior empresa europeia nessa área, portanto temos muitas inovações de muitas espécies. Mas quando diz que fazem missões que mais nenhum faz, que missões são essas? Nós trabalhamos para várias agências espaciais. O nosso maior cliente na área de espaço é a Agência Espacial Europeia. Temos uma missão, por exemplo, temos várias em curso, algumas já lançadas. Uma delas, muito interessante, é o Proba 3, que neste momento está em pleno voo. O Proba 3 faz uma coisa... Foi a primeira vez que a ESA fez isso e talvez por isso seja das mais interessantes. O objetivo da missão é conseguir observar e aprender a coroa solar, estudar a coroa solar. Ora, estudar a coroa solar é uma coisa muito difícil de fazer a partir da Terra, porque só se consegue olhar para o Sol se houver outra coisa à frente, não é? Se houver um eclipse. E, portanto, a forma de fazer isso seria lançar um satélite gigante para o espaço, com 100, 150 metros, para conseguir fazer uma espécie de isto é um podcast, portanto é mais difícil de fazer com as mãos e que as pessoas percebam lá em casa, mas imaginem olhar para o Sol e tapar com uma mão, não é? Com 2 satélites altamente sincronizados entre eles, um consegue ser uma câmara, simula na prática o nosso olho, e o outro consegue obscurecer o Sol e deixar observar perfeitamente e deixar observar só a coroa solar. E a coroa solar tem um grande impacto, portanto as solar flares, não é? Ouvimos falar, tem um grande impacto na Terra, no nosso dia-a-dia. Ora, isto só é possível tendo um link de alta precisão entre os satélites, que
que estão em órbita. Portanto, isto é tudo uma coisa muito complexa de fazer. Nos demorou muitos anos e foi lançado há uns meses e, portanto, estamos muito felizes com isso. Outra missão é o Hera. Nós ouvimos falar de uma missão da NASA que lançou, quase tipo Armageddon, né? Lançou um satélite contra um asteroide que vai passar relativamente próximo da Terra. A missão Hera é uma missão irmã dessa, uma missão feita pela ESA, que agora já foi lançada e que vai ter um conjunto de satélites à volta desse asteroide para perceber se o primeiro satélite lançado pela NASA se conseguiu ter um impacto significativo no asteroide. Ou seja, no fundo é a defesa planetária. Se vier um asteroide contra a Terra, como é que a gente o desvia? Como é que a gente o destrói? Como é que... Tudo isso se faz a partir desses estudos. Ora, imaginem, fazer uma rede de satélites à volta de um asteroide é complexo, não é propriamente ligar o Wi-Fi. Portanto, é um exemplo daquilo que fazemos fora da área dos drones, que é a área por onde somos mais conhecidos. Exatamente. E as pessoas nos conhecem melhor. Portanto, vocês, a partir de determinada altura, penso que do que tive a ver foi a partir de 2010 que começaram a desenvolver, portanto, o vosso trabalho mais na área dos drones, precisamente. Sim, nós começámos a olhar para essa área e para a área de espaço também de forma mais profunda à volta de 2007, 2008, 2009 e depois começámos de facto a saber para onde é que íamos em 2010 e começar a desenvolver tecnologia, produtos e por aí fora. Depois lançámos o primeiro serviço para o mercado. Acho que trouxemos uma grande inovação, por exemplo, que foi trazer, portanto, esta área, sobretudo a utilização de drones na área de segurança e defesa, era muito baseada na venda de equipamentos. E ainda hoje é, por exemplo, na área da defesa. Mas há áreas e há clientes para os quais seria preferível não terem que ter os drones, não terem que ter pilotos e equipas de manutenção e por aí fora. Estamos muitas vezes a falar de forças de segurança muito grandes, mas que não têm essa organização e essa estrutura e não querem ter os dados, querem ter intelligence, não é? E, portanto, nós montámos um serviço a qual chamamos Intelligence as a Service. Não fôssemos nós vindos do mundo do software, não é? Hoje em dia nós não compramos software, compramos a utilização de software. E, portanto, criámos um serviço nesse sentido. O primeiro cliente foi a Agência de Segurança Marítima Europeia, em 2017. Penso que começou em operação em 2018. E depois, mais tarde, em 2019, começámos a fazer isto para o Ministério do Interior da Inglaterra e depois para muitos outros clientes hoje pelo mundo fora, na área da segurança, por exemplo, vigilância marítima, ou na vigilância de grandes pipelines, ou vigilância contra incêndios, ou tudo isso. E, portanto, em que prestamos um serviço ao cliente. Portanto, aí há um conjunto de inovações tecnológicas, mas há uma inovação muito significativa, hoje em dia já bastante mais alargada, ao nível do modelo de negócio. Que é, nós investimos, nós temos os drones, as pessoas, o know-how, as plataformas digitais, todos os algoritmos de inteligência artificial para ajudar a perceber o que é que está a acontecer e o que é que pode vir a acontecer, e fornecemos, no fundo, a informação já processada aos clientes, que é extraordinariamente cómodo. Dizem que os drones, vocês costumam muitas vezes dizer que os drones são computadores com asas que se movimentam. E o que é que carrega um drone? Portanto, os radares, os sensores, câmaras, como é que... Bom, esse insight, no fundo, é a principal razão pela qual nós entramos nesta área. Nós éramos uma empresa que vinha tanto formada por engenheiros informáticos. Ainda hoje, uma grande parte das pessoas que estão à frente da equipa de gestão da empresa são pessoas que vêm da área de informática, de software, e não era óbvio, e perguntam-nos muitas vezes como é que uma empresa de software de repente tem fábricas e produz drones e por aí fora, produz a parte de hardware. O insight é precisamente esse, é que a autonomia, um drone, é essencialmente... A parte fundamental é essencialmente a informação, a computação, a capacidade de decidir para onde ir, que informação recolher, a recolha de informação, transmissão dessa informação, etc. Isto não é muito diferente, tirando o device, que é muito diferente, não é? O dispositivo é muito diferente, é um avião, não é uma bicicleta da gira, não é um telemóvel com home banking, mas se ignorarmos essa parte, é, no fundo, o tipo de problema que se resolve com sistemas de comunicação móveis, sistemas embebidos em inteligência artificial, que é o que nós fazemos desde o primeiro dia. E, portanto, a ideia foi essa. Depois existem, a partir do momento em que se pensa assim, cria-se uma plataforma que nasce de dentro para fora, ou seja, nasce do ponto de vista de a computação, a inteligência artificial para poder fazer o voo e fazer toda a missão, não é só o voo, toda a missão, a recolha de dados, etc. Os sensores, que no fundo nos permitem trazer informação, a comunicação dessa informação, todos os sistemas que fazem a operação, processamento, etc. Tudo isso nós fazemos, nós somos completamente verticalmente integrados, portanto fabricamos tudo isto dentro de casa, e o tipo de sensores que são levados a bordo das aeronaves dependem do tipo de missões que são necessários. Por exemplo, se estivermos a fazer uma missão em vigilância marítima, por exemplo, é fundamental ter um radar. Porque o mar é tão grande, as áreas são normalmente tão grandes, em vigilância marítima em alto mar,
que se não tivermos um radar é como se estivéssemos a olhar para uma palhinha, não é? Com as câmaras que temos. Ou, por exemplo, diversos tipos de frequências nas câmaras que temos. Nós temos câmaras que vão desde o espectro visível, infravermelho, de várias frequências. Há muitos sensores. Por exemplo, a radiofrequência é uma coisa fundamental quando se está a trabalhar em cima do mar, ou, por exemplo, agora no caso em ambientes militares, temos muitos sensores de diversos tipos, em várias frequências, no espectro eletromagnético. Para quê? Para perceber se há uma embarcação ali, se há um telemóvel ali, se há alguma coisa a emitir no espectro eletromagnético. E esses radares comunicam, aliás, os drones comunicam em tempo real? Uhum. Portanto, podem comunicar em tempo real ou podem não comunicar. O mais simples é comunicar em tempo real. É ter links a bordo, ter sistemas de comunicação que ligam os drones a grandes distâncias, portanto, para precisar e para as pessoas em casa perceberem. Há sempre um operador cá em baixo que está a acompanhá-lo, a receber a informação e a dar informação, ele já vai programado. As duas coisas. As duas coisas. Ou seja, o que é que acontece? Para já estamos a falar de drones, o que nós fabricamos não são os drones pequeninos que se compram numa loja hoje em dia, não é? Que custam dezenas ou centenas de euros. São sistemas grandes que voam às vezes várias dezenas de horas, não é? Nosso sistema AR5, dependendo do payload que leve, pode voar 20 horas. Nós estamos a desenvolver um sistema agora que pode voar ainda mais. Portanto, as nossas missões são tipicamente de muitas horas. E, portanto, muitas coisas se podem passar. Normalmente o que acontece é que o sistema vai com uma espécie de missão pré-programada, que pode ser programada de diversas formas, mas vai com um objetivo, a missão tem um determinado objetivo, pode ser vigiar uma determinada área, pode ser procurar um determinado alvo num sítio, um ponto de interesse num sítio, pode ser fazer uma vigilância, pode ser fazer seguimento de alguma coisa. Sabemos que uma lancha rápida está a transportar droga, algures dali para algures aqui. Vamos, trabalhando com as autoridades, vamos ajudá-los a segui-la. Podem ser muitas coisas diferentes. E, portanto, o que acontece é que existem operadores que não estão a pilotar, estão, no fundo, a dizer a sua intenção ao sistema, e o sistema a bordo tem uma série de algoritmos que correm a bordo dos sistemas computacionais que temos a bordo para, tendo como base essas intenções, fazer a missão o melhor possível. O operador não tem necessariamente que dizer tudo ao drone. O drone sabe o que é que tem que fazer se lhe derem esse input. E, portanto, depois comunica os dados em tempo real ou não. Pode guardá-los, pode, por exemplo, guardá-los e tomar decisões com base nos dados que está a recolher, mas, por exemplo, se não tiver um meio de comunicação para o operador, não comunica e faz a sua missão na mesma. E conseguem fazer vigilância independentemente das condições meteorológicas? Faça chuva, não, faça sol? Faça chuva, faça sol, sim. Depende de quanta chuva. Tempestade. Depende de quanta chuva, depende de quanto vento. Não é? Portanto, os sistemas, tal como um avião tripulado, não é? Tem um envelope de voo. Mais segurança, menos segurança. Portanto, sabemos qual é o envelope, temos os sistemas todos perfeitamente caracterizados e sabemos até onde é que os podemos levar com segurança e a partir de que momento é que começamos a estar com menos segurança. E depois o tipo de missão assim o exige. Por exemplo, se estamos a fazer uma missão num espaço aéreo civil, estamos completamente limitados e bem pelas capacidades técnicas pelo envelope de voo que o sistema permite. Se estivermos a fazer uma missão, por exemplo, num âmbito militar, onde há risco de vida para quem está no terreno e precisa daquela informação, se for preciso violar o envelope de voo, e se é o operador assim o definir, e se a missão assim o exigir, pois claro que ela será violada, não é por nós não fazemos essas operações, mas pelas forças, por exemplo, ucranianas, que estão a fazer, aquela pessoa que ouvimos no início, não é? Neste vídeo, com certeza que iam ter tomado muitas decisões de ir para além da capacidade que o manual diz que devem, porque há risco de vida humana e, portanto, o equipamento que se perdesse, porque perdeu-se paciência. São situações críticas, digamos assim. Certo. Portanto, sim, há limitações. Agora, são sistemas que estão perfeitamente adaptados são marinizados, por exemplo, podem aterrar no mar e não lhes acontece nada. Portanto, são à prova d'água, se quiser, até determinados limites, como é óbvio. Estão a trabalhar num modelo denominado ARX ainda, não é? Portanto, que trará mais capacidade, poderá voar mais longe, digamos assim. Que características específicas é que este novo modelo traz? Nós temos os modelos que hoje em dia temos vários, mas os dois principais sistemas que temos são o AR3 e o AR5. Depois, dentro de cada um deles, existe uma grande variação e uma grande quantidade de adaptações que se fazem aos tipos de missões. Mas tanto um como o outro são sistemas, portanto, o AR3, para as pessoas terem uma noção, é um equipamento com 3,5 metros, 4 metros de envergadura, que tem 25 kg de peso, e o AR5 é um sistema que tem cerca de 7,5 metros de envergadura e pesa quase 200 kg. Na verdade, temos até versões que vão acima dos 200 kg, mas
estes sistemas estão preparados para voar a grandes distâncias, levar muitos sensores, fazer missões muito longas, mas há uma necessidade que nós sentimos e que os nossos clientes nos transmitem pelo mundo todo, que é para missões muito longas, nós conseguimos projetar os nossos sistemas, mas depois eles estão a voar relativamente alto e relativamente longe dos objetivos que estão, sobre os quais estão a recolher informação, e têm apenas um ponto de vista, não é? Que é o ponto de vista do avião. Levam muitas câmaras, radares, etc., mas estão a observar de um ponto de vista. Ora, a ideia do ARX nasce de, e se nós conseguíssemos projetar mais longe, voar mais tempo e levar a bordo um conjunto de sensores, outros drones mais pequeninos que pudessem ser lançados para nos dar observação de um ponto de vista muito mais local. Conseguiríamos, por um lado, projetar estes drones pequeninos, chama-se isso um swarm, portanto uma rede, todos eles trabalham em rede, uma rede de drones pequeninos, para um sítio longe, para 200, 300, 400 quilómetros daqui, fazer a missão, recolher a informação como se estivéssemos a operar muito perto e transmitir toda essa informação em tempo real. Uma espécie de nave-mãe em que as outras... É exatamente essa a visão. Portanto, no fundo, essa nave-mãe tem um conjunto de capacidades intrínsecas, radares, sistemas de comunicação por satélite, câmaras, etc. Mas depois, para além disso, tem um conjunto de sensores que permitem uma observação muito diferente. Por exemplo, podemos ter uma missão sobre terra bastante longe e dizer, o ideal seria conseguirmos recolher vibração ou um sensor químico para perceber o que é que está a acontecer, o que é que está ali naquela terra. Imagino que há um problema de CBRN, de uma questão química, radiológica, nuclear, etc. Precisamos de recolher proximamente. Sair um dronezinho pequenino que consegue recolher uma amostra do ar, fazer a sua análise e enviar a informação. Ou, por exemplo, um sismógrafo. Perceber se há vibração na Terra que pode indicar a presença de alguma coisa, ou recolha de som, ou recolha de imagem a partir de múltiplos pontos para fazer reconstrução 3D. Portanto, é um mar de possibilidades. E depois, quando regressam, o drone pequenino volta ao drone mãe ou vem autonomamente? Depende do tipo de drone. Portanto, tudo tem a ver com a capacidade com o envelope de voo dos drones pequeninos. Se forem... Tem a ver com velocidade, com mecanismo de recolha, de custo do próprio drone. Se for uma coisa muito pequenina, pode ficar lá, se calhar, e pode ser descartável quase, não é? Se for uma coisa mais cara, então se calhar temos que pensar em recolhê-la. E, portanto, estamos a trabalhar em todos esses tipos de sistemas. A primeira versão será mais simples, como em tudo o que nós fazemos. Vamos lançando versões muito rapidamente e evoluindo muito rapidamente. Essa é, aliás, eu diria que talvez a principal grande inovação que a TechEver traz nesta área. É a capacidade de adaptação constante e muito rápida. E, portanto, os nossos produtos seguem isso também. Portanto, o ARX terá a versão 1, 2, 3, 4, por aí fora, com uma grande velocidade. E tem já uma data prevista de lançamento do... A altura certa de lançar é algo que tem muito a ver não só com o equipamento em si, como com o mercado, o timing, e é algo que não está ainda decidido. Portanto, é um ciclo quase independente do ciclo de desenvolvimento do produto e da tecnologia. Portanto, será, do que percebi, a ideia seria se lançar ao longo deste ano, mas vão encontrar um momento... Vamos encontrar o momento certo. Não sei se será este ano, será no próximo. Não temos um deadline, temos muito interesse no mercado. Há muitos clientes que querem. Este será um dos principais sistemas desta dimensão europeu, se não for mesmo o principal. E estamos numa altura do mundo, e em particular da Europa, onde ter este tipo de sistemas e dominar este tipo de tecnologias é fundamental para a soberania dos países europeus. E, portanto, é algo que eu diria que vai ser muito importante para o mercado, para a TechEver, claro, mas para o mercado e para a sociedade europeia de um modo geral. Vocês constroem os drones, colocam aos sistemas, portanto, é tudo feito por vocês. Vocês não dependem de ninguém para... Dependemos sempre... Alguns pequenos componentes ou algumas... Sim, portanto, nós dominamos a cadeia tecnológica toda, portanto, vamos desde do desenho das estruturas, a produção das estruturas, o desenho de eletrónica, a produção de eletrónica, fazemos todo o software, fazemos alguns dos sensores, por exemplo, ao nível do sistema de propulsão, não fazemos o núcleo, vá lá, do motor, o core do motor, mas fazemos tudo o que está à volta para ser adaptado àquilo que nós precisamos, para aumentar muito a eficiência dos motores que compramos, por exemplo. Portanto, temos uma componente de engenharia muito, muito grande. Nós hoje temos mais de 500 engenheiros na empresa, portanto, em muitas áreas, desde software, eletrónica, mecânica, aeroespacial, materiais, química,
tudo o que posso Todo tipo de imaginar. engenharias. Sim, provavelmente não sei se temos alguém de Minas. Podem pensar nisso também. Mas é Mas possível também até que tenhamos. têm mecânicos, soldadores, Claro, depois temos toda uma cadeia. toda a cadeia operária também. Claro, temos fábricas, não é? Portanto, não só fazemos a concepção, como fazemos a produção. E, portanto, temos dentro de casa, nós temos uma fábrica em Ponte Soura, é a nossa fábrica principal, que produz as estruturas e faz a integração depois dos componentes eletrónicos, que não são todos feitos lá ainda. Queremos passar uma grande parte dessa produção para lá também, mas hoje é feita nas Caldas da Rainha. Temos já meios de produção fora de Portugal, portanto, em Inglaterra temos já a capacidade de produção também e vamos aumentá-la grandemente. Iremos fazer o mesmo noutros países, pela Europa fora e pelo mundo fora. Portanto, a Takeover tem o espectro, no fundo, completo, não é? Portanto, Tem uma integração vertical que foi perdendo espaço ao longo dos anos, não é? Não é muito comum. A integração vertical surge, e repare que nós, ligando à última questão, nós trabalhamos com muitas empresas externas. Nós, para ter uma ideia, nós em 2024 comprámos em Portugal cerca de 12 milhões de euros, subcontratámos, comprámos, não é? Coisas em Portugal, e nos próximos 3 anos, portanto 25, 26 e 27, vamos comprar cerca de 100 milhões em Portugal. Coisas que compramos, portanto, a parceiros, à nossa cadeia de fornecimento. Isso é fundamental. Moldes, metalomecânica... Em todas as áreas. Portanto, Tens. tudo aquilo que nós podemos subcontratar, nós subcontratamos. Qual é o critério para não subcontratar? Não é o preço. Por nós, não é o critério principal. O critério é obviamente importante, mas não é o critério principal. O critério principal é a velocidade, é a agilidade. A razão pela qual nós somos verticalmente integrados é porque é a única forma que nós conseguimos ter de muito rapidamente adaptar. Repare que se eu estiver a subcontratar uma estrutura, por exemplo, uma peça ou um conjunto de peças da nossa estrutura, o que nós fazemos é adaptar constantemente os nossos sistemas e esse é mais uma vez, a nossa principal inovação. Portanto, nós temos ciclos de desenvolvimento muito rápidos, mais rápidos do que mensal. Portanto, há novas versões dos sistemas todos os meses, de qualquer parte do sistema. E isso faz com que subcontratar seja complexo, porque o que é que nós não queremos fazer? Subcontratos em áreas que nós achamos que podem mudar muito, que nos prendem a uma estabilidade necessária, que nós compreendemos perfeitamente por parte do fornecedor peça a peça. O que é que isso significa? Só mudar o contrato é mais tempo do que fazê-lo internamente. E, portanto, o critério que nós usamos para a subcontratação são as áreas nas quais nós conseguimos dar mais estabilidade aos nossos subcontratados. Porque senão estamos a exigir-lhes que tenham o mesmo modelo de negócio que nós, que pode não ser compatível com aquilo que a empresa faz, porque eles não trabalharão só seguramente para nós. Então, e se lhe perguntássemos quanto custa um drone? Depende muito de muitos fatores. Não é uma resposta fácil e não é por uma questão de segredo comercial. É mesmo porque não é uma resposta fácil. Para lhe dar um exemplo, em alguns dos sensores que nós levamos a bordo, portanto, está intimamente ligado ao tipo de coisas que estão a bordo, nomeadamente o tipo de sensores, sistemas de comunicação, por aí fora. Para lhe dar uma ideia, o AR5, por exemplo, que é atualmente, na nossa linha de produtos, é o sistema maior que nós temos, leva, por exemplo, radares de abertura sintética a bordo. Nós fabricamos um radar de abertura sintética, mas trabalhamos também com fornecedores. É, no fundo... O que é um radar de abertura sintética? Estava a ver pela minha expressão, não é? Sim, estava a ver uma cara de ponto de interrogação. Portanto, imagina um radar, não é? Imagina aqueles radares dos barcos, que é o que as pessoas veem, não é? Tanto mais comuns, que tem aquela coisa verde à volta, não é? Já agora é um sensor que nós também levamos a bordo. Mas o radar de abertura sintética permite-nos obter uma imagem daquilo que está a acontecer. Eu não vou entrar no detalhe de como é que funciona, mais do ponto de vista do utilizador. O que é que o utilizador vê? O radar emite, numa determinada frequência, recolhe os ecos dessa frequência, com muito mais precisão e de forma diferente daquilo que um radar marítimo, por exemplo, faz, e com isso nós conseguimos reconstruir uma imagem. Qual é a característica? Porquê é que não usam uma câmara? Porque a utilização de um radar do radar de abertura sintética, permite-nos ter imagem independentemente de ser dia, noite, estar nuvens, haver nuvens, não haver nuvens, etc. Ao ponto de, em algumas frequências, pode haver penetração de folhagem. Portanto, eu posso olhar para um sítio, eu humano, eu vejo um conjunto de árvores, vejo uma floresta, uma cobertura, e um radar pode ver abaixo dessa cobertura se houver, por exemplo, objetos metálicos, porque há o reflexo nessa superfície e não há nas folhas. E, portanto, isto é extraordinariamente vantajoso. Ou, por exemplo, olhar para uma das missões que nós fazemos para a Agência de Segurança Marítima Europeia, é a detecção de manchas de óleo na água. Com uma câmara não se consegue ver, ou pode não se conseguir ver a mancha de óleo na água, uma câmara de espectro visível, mas uma câmara térmica
é talvez possível que um radar pareça um holofote, porque o reflexo é completamente diferente. E, portanto, este tipo de sensores, voltando ao tema do preço, eu não tentei fugir à pergunta, este tipo de sensores, um radar de abertura sintética, para alguns tipos de missões pode custar 1 milhão e meio de euros. Só um dos múltiplos sensores que levamos a bordo. Um sistema de comunicações por satélite que nos permita alto débito, 4 megabits, 10 megabits, não é o que nós temos hoje em dia. Temos vários, estamos obviamente a testar Starlinks e por aí fora, tudo aquilo que as pessoas ouvem falar, nós estamos a testar há muito tempo já, a testar ou a utilizar, mas por exemplo os sistemas que utilizamos em banda KA/KU, portanto são umas bandas específicas que nos permitem fazer uma operação muito, muito longe sem ter um link direto, portanto só por comunicação por satélite, só o sistema de comunicações custa quase €500 mil. E portanto, a juntar aos outros, portanto, isto são sistemas que facilmente chegam aos vários milhões de euros, pela natureza dos equipamentos que têm a bordo e pela especificidade e características técnicas que têm. E há uma procura crescente destes sistemas que vocês estão a sentir. Já falamos da guerra da Ucrânia, nós estamos a atravessar, portanto, um momento geopolítico complexo, que não sabemos muito bem de onde vai passar. Isto é uma oportunidade para vocês? Aquilo que nós vimos, e voltando um pouco são computadores com asas, a evolução desta área é altamente dependente da evolução da capacidade de computação. E a razão pela qual hoje em dia estas tecnologias... Há aqui um chicken and egg, não é? O ovo e a galinha, de porque é que é neste conflito da Ucrânia que de repente se torna disponível para o mass market, para as pessoas que não estavam por dentro deste mercado especificamente, para o público em geral, porque é que de repente são drones que são utilizados e é a guerra dos drones, não é? Porquê? Já houve outras guerras e já havia drones, não é? Porquê? Porque de facto chegamos aqui a um ponto, a um tipping point do ponto de vista da utilização deste tipo de sistemas que vem da evolução da computação, e isto acontece muito antes da guerra. Portanto, é muito interessante ver, nós começámos a escalar de forma exponencial muito antes da guerra começar, e aumentar exponencialmente a nossa capacidade de desenvolvimento e de produção, e temos vindo a seguir exatamente a mesma trajetória. Acontece que o mercado, toda a gente ficou muito mais desperta, não é? Para este tipo de tecnologia. Mas nós, por exemplo, fazemos a vigilância do Canal da Mancha com múltiplos drones desde 2019. Agora começou em 2022. Agora há mais preocupação de poupar vidas, é isso? A questão é que, dependendo dos tipos de casos de utilização, portanto, o que os drones fazem é tiram a pessoa do perigo, não é? Costumava-se dizer que os drones eram utilizados em situações dull, dirty and dangerous. Or dangerous. Portanto, chatas, vai lá, uma má tradução, monótonas, não é? É a palavra aborrecidas, ou seja, monotonia, em que as pessoas tenham fadiga pela monotonia. Dirty, ou seja, imagine entrar dentro de um cano, de um tubo de esgoto, etc. Ou dangerous, não é? Que ponham em risco a vida da pessoa. Por exemplo, morreram muitas pessoas a fazer inspeção de linhas aéreas elétricas com helicópteros. Não é? Isso pode perfeitamente ser feito com um drone. E, portanto, os drones surgem neste contexto. O que acontece é que depois começam a ser cada vez mais capazes ao ponto de poderem ser utilizados em alguns casos de utilização como a área militar. E ao mesmo tempo uma baixa do custo dos equipamentos. Aquilo que estamos a ver na Ucrânia com aqueles pequeninos drones, que não são os que nós fazemos, não é? Os First Person View, os FPVs, em que poucas centenas de euros, às vezes abaixo da centena de euros, se consegue fazer um equipamento em grande escala. Portanto, eles produzem hoje em dia milhões de equipamentos por ano. E isto, de facto, atingiu aqui este tipping point. E só é possível porque a computação atingiu uma determinada capacidade, um determinado custo, que fez com que isto, de repente, saltasse para mainstream. E onde é que vamos parar? Até onde é que podemos ir? No que mais é que os drones poderão substituir? Eu não sei se eles nos substituem. Eu acho que o que eles fazem, e nós falando cada vez mais, estamos dentro deste meio e cada vez mais vamos falando com pessoas da área de segurança e da área de defesa, militares e agentes de segurança, e para nós é cada vez mais claro que no centro destas missões está sempre um humano e que toma decisões impactantes. O que acontece é que estes equipamentos aumentam brutalmente o alcance daquilo que a pessoa faz, não é? Portanto, magnificam a capacidade da pessoa do ponto de vista de recolha de informação e de ação. E, portanto, eu diria que, visto desta perspectiva, não é muito diferente de um computador, não é? Nós hoje conseguimos fazer coisas e ter uma produtividade que não tínhamos antes. Basta falarmos um bocadinho sobre a inteligência artificial para perceber aquilo que potencia no trabalho, por exemplo, no vosso trabalho,
Ou no meu trabalho, não é? Ou no trabalho de todas as pessoas que me estão a ouvir em casa, provavelmente. E, portanto, onde é que eu acho que isto vai parar? Aquilo que estamos a falar, nós estamos na infância da utilização destes sistemas. Nós estamos no ponto em que, quando havia, ainda antes da internet, não é? Se dizia que não, isto vai ser um número relativamente limitado de computadores. Não, vai haver robôs. Pensem nos drones como um robô. E aquilo que vai acontecer é robótica aplicada a muitas áreas. No nosso caso, nós fabricamos drones aéreos, trabalhamos com muitas empresas que fazem coisas terrestres, aquáticas, subaquáticas, dos mais diversos tipos de formas e feitios e com diversos tipos de utilidades. Isto vai chegar a todo lado. Vamos ter a chegar ao mercado em 2025, 2026, 2027, robôs humanoides para as tarefas em casa. Porquê? Porque isto é o trazer a inteligência artificial para as coisas mais práticas, para o mass market. É aí que vai chegar. Todos nós já conseguimos ver e ter acesso ou ter em casa aqueles robozinhos que fazem aspiração e já não lhes diz, não lhes ensina a casa, eles vão e fazem, não é? Isso é um caso particular de um robô. Vamos começar a olhar para eles dessa maneira. Vão estar em todo lado, tal como hoje os computadores estão em todo lado. Aqui, provavelmente, entre os nossos pulsos e bolsos, estão não sei quantos computadores diferentes. Os nossos telemóveis e relógios, para além dos PCs. Não é? E, portanto, a robótica vai ser exatamente isto. É a computação no seu estado fluido no mundo real. Mas sempre com um operador humano. É que na guerra da Ucrânia, por exemplo, começámos a ler artigos sobre a possibilidade de haver drones que tomam a decisão autonomamente. Eu acho que há tal como no caso da inteligência artificial e da Gen AI e tudo isto, e tal como no caso das notícias, não é? Eu acho que há tipos de missões. Vamos lá ver, eu não estou muito preocupado com ter um operador humano do meu aspirador em casa. Certo? Estou muito preocupado com se houver um sistema que possa ser ofensivo, que possa fazer mal a uma pessoa, que se possa matar. Estou muito preocupado em que essa decisão seja tomada por um não humano. Okay? Portanto, eu acho que não é uma questão tecnológica. A tecnologia já está lá. Já é possível fazer. Eu acho que é uma questão de ética e de humanidade. Ou seja, por exemplo, este dilema existe, não me recordo agora o nome, até existe um nome para este dilema, que é no full self-driving, né? Portanto, em carros autónomos. Se eu me vi perante uma situação em que é tudo mau, ou mato aquela criança, ou mato aquele adulto, ou são dois adultos e é uma criança, o que é que o carro escolhe? O que é que nós escolheríamos enquanto humanos? Não é? Portanto, o que é o conforto? O conforto é eu tenho um humano a tomar a decisão. Porque é muito difícil para nós codificar essas regras. Portanto, é o programador que decide se ele mata a criança ou se mata os dois adultos, não é? Portanto, este tipo de decisões, e levando isto para o caso extremo, não é? Estou a levar isto ao caso extremo de matar, não é? Obviamente que queremos ter humanos no loop, não é? A tomar as decisões. Agora, que a tecnologia já é capaz de cobrir de ser autónoma a este nível, é. Provavelmente nós não queremos, provavelmente não, de certeza, para já pelo menos, nós não queremos que isso aconteça. Ricardo, até Kever tem dito que quer estar do lado certo da história. Portanto, tomando aqui parte no conflito na Ucrânia, portanto, claramente do lado da Ucrânia. A questão que lhe colocava era de que forma é que vocês conseguem prevenir que os vossos drones são usados para o mal, entre aspas. É sempre complexo. Não, é uma ótima pergunta. E é uma pergunta que está muito... À medida que nós vamos crescendo, e nós hoje sendo a principal empresa desta área na Europa, temos um papel, não é? E isso é algo muito central àquilo que nós achamos. Há outros conflitos no mundo a decorrer nos quais nós não queremos estar envolvidos e não, por exemplo, não estaremos envolvidos. Não queremos estar. Nós fomos consultados nos primeiros dias. Não queremos estar envolvidos. E não queremos estar envolvidos precisamente porque para nós não é claro qual é o lado certo. E aquilo que nós fazemos exige a total entrega de todos nós. Nós trabalhamos todos muito, deixamos de ver a nossa família, os nossos filhos, etc. E não é por dinheiro. É porque estamos a ter um impacto na vida das pessoas. Aquilo que nós sentimos na Ucrânia, e os colegas que ouvirem este podcast vão reconhecer completamente isto, não é? Nós muitas vezes, e ao longo destes 3 anos, temos tido muitos picos de trabalho em que não é por um reward financeiro, não é nada disso, é porque sabemos que estamos a fazer a diferença na vida das pessoas. A mesma coisa quando trabalhamos, por exemplo, no Canal da Mancha, a criar soluções para chegar mais rapidamente a um barco que tem imigrantes e que virou e que 5 segundos pode fazer a diferença entre aquela pessoa morrer ou não morrer, se conseguimos alertar as autoridades mais cedo e ficar lá e dizer onde é que as pessoas todas estão. E, portanto,
Isso é para nós uma coisa absolutamente central. A ética é absolutamente central à vida da TechEver e não faríamos o que fazemos se não era possível humanamente fazer. Portanto, dito isto, existem mecanismos legais e nós existimos nesse contexto, portanto existe uma série de regulamentos em cada país onde estamos que nos dizem a quem é que podemos ou não vender. E, portanto, existe essa primeira triagem, se quiser, que é feita pelos governos. No caso de Portugal, isto é uma interação entre nós e o Ministério da Defesa, depois fala com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que faz a análise, os sistemas de informação estão envolvidos, etc. A mesma coisa para todos os clientes, nós não podemos chegar ali e vender a alguém. Não é assim que funciona. A mesma coisa em todos os países onde estamos. Agora, obviamente, nós fazemos a nossa avaliação e o facto de podermos vender ou podermos fornecer não quer dizer que o façamos. A decisão sobre se fazemos ou não é nossa. Claro. E não seguia por critérios puramente empresariais, digamos assim, no sentido, ou de faturação. Eu diria que se houvesse uma lista de 10 que não temos, essa não apareceria, neste ponto de vista, claro, não apareceria nos primeiros 10. Ricardo, fizeram também recentemente uma ronda de financiamento que foi significativa com novos investidores. Como é que neste momento está a estrutura acionista da TechEver nesta fase? Bom, nós temos muito orgulho em ter como uma larga maioria do capital pessoas que trabalham na TechEver. E isso para nós é muito importante. Ou seja, o capital, nós fizemos 2 rondas de financiamento. Fizemos uma em 2022 e fizemos uma o ano passado. A do ano passado, que é de qual está a falar, foi liderada pela Baillie Gifford, que é um dos grandes fundos europeus, que pensa muito longo prazo, e depois trouxemos o NATO Innovation Fund, portanto um fundo da NATO, não é? que é fundamental. Eles fazem muito poucos investimentos, fazer uma certificação, empresas que eles acham que possam claro, ter uma diferença no contexto da segurança da NATO, não é? Foi um processo muito longo de análise por parte deles, de análise técnica. Nós nunca tínhamos tido uma análise, aquilo que se chama uma due diligence técnica tão profunda. Foi uma profunda validação para nós daquilo que estamos a fazer. Foi muito bom. E outros, portanto, trouxemos um fundo do Silicon Valley, trouxemos o National Security Strategic Investment Fund do UK, portanto, na prática é o governo inglês, é um braço de investimento em indústrias estratégicas do governo inglês. Tudo isto é uma grande validação. Mas o estágio da empresa no qual se fazem estes investimentos é um estágio de desenvolvimento já com alguma maturidade, o que nos permite reter para quem trabalha na empresa, e nós temos hoje em dia muitas dezenas de colaboradores que são acionistas da empresa, e isso é para nós muito importante, porque são pessoas que têm... A TechEver é feita de pessoas. Eu acredito que todas as empresas são, mas a TechEver em particular é uma empresa que produz conhecimento e o põe em ação todos os dias. Exigimos muito das pessoas, vamos buscar o melhor talento que conseguimos encontrar. Aliás, a principal driver do crescimento da TechEver é conseguir atrair mais talento. Temos hoje mais de 850 pessoas connosco, do qual uma grande percentagem engenheiros, muitos com mestrado, com doutorado. E encontra esse talento em Portugal? Portugal tem fabuloso talento. Precisa de empresas que possam tirar partido desse talento e tenham modelos de negócio, visão para o conseguir fazer. E já sentiu ao longo da vossa história limitações por serem portugueses ao crescimento da empresa? Eu acho que existiam mais limitações, hoje existem menos limitações, ainda assim existem limitações. Portanto, dependendo, agora tem uma vida muito longa, não é? Portanto, existiam limitações, por exemplo, ao nível do acesso a capital. A TechEver nunca teve venture capital, não é? Não temos capitalistas em Portugal, não é? Temos. Hoje em dia já existe esse mercado. Existe esse mercado no mais early stage, não é? Depois, no estado em que a TechEver tem hoje em dia, por exemplo, não existem fundos em Portugal com dimensão para nós e, portanto, não faz sentido para nós vamos manter os fundos que temos connosco, mas não faz sentido em rondas futuras trazer fundos portugueses a liderar uma ronda, por exemplo. Não há nenhum fundo com dimensão para isso. Mas o talento nunca foi uma limitação. Nós achamos que temos em Portugal excelentes escolas a rivalizar com as melhores escolas do mundo, pelo menos ao nível de engenharia, que é a área que eu conheço melhor, mas não só. E, portanto, nunca foi para nós uma limitação. É uma limitação ao nível de mercado. As empresas portuguesas, e eu penso que isto é comum a todas as empresas que conseguiram escalar para fora de Portugal e tornar-se empresas com um âmbito mundial, Portugal é um mercado muito pequenino e, portanto, as empresas portuguesas que nascem em Portugal, hoje em dia a TechEver não é uma empresa portuguesa, é uma empresa multinacional com presença em vários países e uma grande parte, eu diria que quase 100% do nosso negócio não é em Portugal, apesar de termos muitas pessoas cá. A limitação é que nós temos que pensar desde o dia 1
ou antes do dia 1, não é? Quando começamos a pensar em empresa, no mercado mundial. E não temos hipótese de criar um home market em Portugal porque não tem dimensão suficiente. Nós, por exemplo, nós trabalhamos com todas as forças de segurança e defesa em Portugal, colaboramos em projetos de investigação e por aí fora. A única força que nos comprou até hoje um sistema foi, na verdade, não é verdade. Atualmente tem sistemas nossos, é a GNR. Já há muito tempo fizemos um projeto com a PSP muito interessante. E hoje em dia somos o maior fabricante europeu, não é? E trabalhamos com forças militares em todo o mundo. E, portanto, porquê? Não tem a ver com vontade das pessoas. Claro que há vontade das pessoas. Claro que há vontade das entidades. Claro que são os melhores sistemas que estão disponíveis e ainda por cima estão aqui em Portugal. É uma questão de orçamento, de capacidade de aquisição, de estrutura. Houve muito desinvestimento nas áreas de segurança e defesa. Portanto, não é, se falarmos com os líderes militares, é claro que querem montar esta capacidade, é claro que gostariam de trabalhar com os nossos sistemas e é claro que gostariam de ter os orçamentos para o conseguir fazer. Mas não depende deles só. Muito bem, Ricardo. O tempo vai passando e temos de avançar aqui para as 3 perguntas que colocamos sempre a dos nossos convidados. E a primeira é: de que inovação gostaria de estar aqui a falar daqui a 5 anos? Bom, nós, enquanto profundo europeu que sou, acho que cada vez mais me sinto europeu. Acho que todos nós, se calhar, nos sentimos ao ver as notícias todos os dias mais europeus do que antes. Aquilo que eu gostava era, num período tão atribulado como vão ser os próximos 3, 5, 10 anos na Europa, onde temos uma guerra à porta, onde temos uma mudança na geopolítica, temos atualmente uma total dependência dos Estados Unidos para suporte à nossa soberania europeia, e eu gostava muito de trazer, fast forward 5 anos, olhar para trás, não é? E trazer um conjunto de inovações que permitissem à Europa ser soberana nas áreas de segurança e defesa. É esse o caminho que estamos a fazer. Começámos a fazê-lo já há bastantes anos. Acho que a Europa vai dar grandes passos nesse sentido nos próximos anos. Aquilo que vai acontecer nos próximos 12, 24 meses é crucial e depois a sua implementação vai ser ao longo de anos. E isto vai exigir muita coisa. Vai exigir um desenvolvimento adicional e muito grande da inteligência artificial aplicada ao mundo real. Não é? Ou seja, não é só com prompts, é aplicado ao mundo real, à robótica, à interação com o mundo físico, que é o que nós fazemos, e vai acontecer em muitos espectros, em coisas que nós hoje não imaginamos. Mas eu gostava muito que nós pudéssemos ter um papel muito importante ao nível europeu nessa garantia de soberania e na garantia de segurança da nossa própria segurança ao nível da Europa. Diria que talvez fosse aquilo que eu mais gostaria de conseguir fazer nos próximos 5 anos. A visita do presidente francês há umas semanas deixa-vos algum conforto nisso? Eu acho que tudo aquilo que nós lemos nas notícias todos os dias nos dá algum conforto do ponto de vista da absoluta necessidade disso acontecer. A grande dificuldade é se existirá a vontade política para o fazer e qual é o custo associado. Eu sou um grande defensor de que temos que o fazer, não temos outra alternativa, mas também sou um grande defensor de um Estado social protetor, do investimento na cultura, em tudo aquilo que é parece quase o oposto disso, não é? Da nossa forma de vida, a nossa sociedade, a proteção dos mais carenciados. A questão é como é que nós conseguimos fazer as duas coisas. Eu diria que aquilo que se está a prever é grandes aumentos de investimentos. Eu diria que mais do que um grande aumento de investimento em segurança e defesa, tem que haver um investimento muito mais inteligente. Se olharmos para a Ucrânia, vemos isso. Eles conseguiram desenvolver toda uma indústria de sistemas autónomos, de drones pequeninos, com um fator de custo 10 mil vezes abaixo de sistemas equivalentes, se olharmos de uma forma tradicional. E, portanto, com budgets muito, muito, muito mais pequenos do que outros países, eles conseguiram criar uma capacidade de defesa e estão há 3 anos a resistir à Rússia. É inacreditável. Ok? E isso não se faz com mais dinheiro, faz-se com mais inteligência. E, portanto, é isso que eu acredito que nós na Europa temos que fazer, é não perder os nossos valores, não perder a rede social que é muito importante para as pessoas, o investimento na cultura que é fundamental para quem nós somos, e aumentar o nível de segurança e defesa. Eu acho que é possível fazer as duas coisas se fizermos os investimentos bem feitos. E que concorrente mais cobiça? É muito difícil pensar nisso. Nós não, na verdade, eu não penso que nós cobicemos nenhum concorrente. Eu acho que há empresas para as quais nós olhamos, nós desse ponto de vista somos muito focados no nosso cliente, no nosso utilizador e em nós próprios. Ou seja, não nos preocupamos muito com concorrência, não é...
acho que não estaríamos aqui hoje se o fizéssemos. Portanto, nós pensamos sempre, o foco está completamente no centro, no cliente está completamente no centro da TechEver. Os centros de decisão da TechEver são absolutamente distribuídos. Portanto, a TechEver é uma empresa altamente descentralizada, em que as pessoas tomam muitas decisões com grande impacto. É a única forma de sermos ágeis. E essas decisões são muito centradas no cliente, naquilo que o cliente precisa e em fazer tudo aquilo que é necessário para que aquele cliente possa atingir a sua missão. E há muitas empresas que nós admiramos que não são necessariamente concorrentes, aliás, a maior parte delas não são, porque na nossa área, na área de segurança e defesa e na área aeroespacial, no modo geral, as empresas não são feitas assim. Isto é uma orgânica muito própria da TechEver, é muito diferente da maior parte das empresas nesta área, que são empresas com planeamento central, muito verticais. Os grandes primes europeus são empresas que têm, europeus ou mundiais, têm 15 níveis de decisão. Nós às vezes temos não é? Em que a pessoa está ali, toma decisões de milhões e está na linha da frente. É o engenheiro que toma a decisão, não vai ao CEO, não é? Isto é impensável na maior parte das empresas, mas por outro lado fazemos decisões em horas em vez de fazer em meses. E é isso que os nossos clientes querem e é por isso que continuamos a fazer. Portanto, eu diria que há empresas que nós achamos incríveis deste ponto de vista. Eu sou um grande fã daquilo que a SpaceX faz, por exemplo, porque acho que conseguiu em 10 anos fazer uma coisa absolutamente inacreditável. Acho que é difícil qualquer um de nós, mesmo que não seja um grande conhecedor ou adepto da área de espaço, olhar para um daqueles vídeos em que vemos 2 Falcon 9 a aterrar ao mesmo tempo e não ficar em awe, não é? Exato. Abismado. Como é que é possível isto? Há muitas outras empresas a fazer este tipo de coisas nas suas respectivas áreas. E, acima de tudo, sou um grande fã de empresas que conseguem ter pessoas brilhantes e criar estruturas orgânicas que permitam a essas pessoas fazer coisas brilhantes. Isso é aquilo que eu mais admiro. E quem é o gestor que mais admira? Para terminarmos. Isso é uma pergunta muito difícil. Eu acho que na nossa sala de reuniões aqui no escritório de Lisboa temos uma frase escrita no vidro, assim, em letras garrafais, que diz: "The value of an idea is in the using of it", de um senhor chamado Thomas Edison. E que tal como outros grandes cientistas, teve uma grande capacidade não só de fazer um grande conjunto de criações, mas depois criar as estruturas e as organizações para as levar à prática. Eu sou grande fã daquilo que ele fez, enquanto cientista, enquanto empresário, enquanto gestor. Nós hoje não estaríamos aqui e não teríamos o que temos se ele não tivesse existido. Mas há muitos outros. Pensando numa ótica de ciência, por exemplo, nada daquilo que estamos hoje a fazer e aquilo que as pessoas estão a ouvir em casa não seria possível se não houvesse um senhor chamado Alan Turing, que era tudo menos um gestor, mas teve um impacto na computação. É o pai da computação. Tudo aquilo que... Essa sala, já agora onde está, por isso é que eu me lembrei dele, essa sala onde está essa frase chama-se Sala Alan Turing, por exemplo. Ou, por exemplo, já mais recentemente, aquele que é um dos principais cientistas envolvidos nos LLMs, portanto na Gen AI, o Yann LeCun, é um tipo que eu sigo fervorosamente. Ele está hoje à frente dos laboratórios de AI da Meta e é professor na New York University, mas é um tipo que esteve na origem disto e hoje é talvez o maior crítico de, calma, os LLMs não servem para tudo. Nós estamos a trabalhar em tecnologia que vai conseguir ter real world reasoning, portanto, em que há de facto uma compreensão da física de como é que as coisas funcionam, e isso sim é o caminho para uma inteligência superior, não é a aprendizagem por imitação. E, portanto, são pessoas que eu acho que são extraordinárias e que tiveram um grande impacto na nossa vida, mais do que um gestor propriamente dito. Eu acho que eu não venho de gestão, eu sou engenheiro, e portanto admiro muito a tecnologia e quem a cria. Muito bem, Ricardo. Muito obrigado pela sua prazer. disponibilidade e por ter aceito vir à Liga dos Inovadores. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio temos connosco o João Luís Amorim e no apoio à gravação e edição, a sonoplastia é do Hugo Oliveira. Na Liga dos Inovadores contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva, dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed, são os nossos curadores. A fotografia é de Matilde Fieschi e a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt.